A paz do Senhor, galerinha, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos em mais uma lição, já tá acabando, hein? A revistinha já tá acabando esse trimestre, o ano também já está acabando. Passou rápido esse ano, né? Quantas coisas aconteceram neste ano. Ah, se não fosse o amor de Deus em nossas vidas, não é mesmo? Hoje a nossa lição é de número 10. Jesus lava os pés dos discípulos. E eu espero que essa lição fale e ensine vocês a importância de ser servos. Então vamos ali no computador que eu preparei um slide bem legal para vocês, tá bom? E então, a nossa lição de hoje é a lição de número 10. Jesus lava os pés dos discípulos. E a nossa Bíblia diz, encontra-se em Hebreus, no capítulo 13, no versículo 1. Continuem a amar uns aos outros, como irmãos em Cristo. E a nossa lição de hoje encontra-se em João, no capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 17. Faltava somente um dia para a festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a hora de deixar este mundo e ir para o Pai. Ele sempre havia amado os seus que estavam neste mundo e os amou até o fim. Jesus e os seus discípulos estavam jantando. O diabo já havia posto na cabeça de Judas, filho de Simão Iscariotes, a ideia de trair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe tinha dado todo o poder e sabia também que tinha vindo de Deus e ia para Deus. Então se levantou, tirou a sua capa, pegou uma toalha e amarrou na cintura. Em seguida, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com a toalha. Quando chegou perto de Simão Pedro, este lhe perguntou: Vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: Agora você não entende o que eu estou fazendo, porém mais tarde vai entender. O Senhor nunca lavará os meus pés, disse Pedro. Se eu não lavar, você não será mais meu discípulo, respondeu Jesus. Então, Senhor, não lave somente os meus pés, lave também as minhas mãos e a minha cabeça, pediu Simão Pedro. Aí Jesus disse: Quem já tomou banho está completamente limpo e precisa lavar somente os pés. Vocês todos estão limpos, isto é, todos menos um. Jesus sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse todos menos um. Depois de lavar os pés de seus discípulos, Jesus vestiu de novo a capa, sentou-se outra vez à mesa e perguntou: Vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor, e têm razão, pois eu sou mesmo. É comum se lavar os pés das pessoas, principalmente quando chegavam de viagem, mas era comum lavar os pés só dos visitantes importantes, e normalmente quem fazia essas coisas eram os servos ou as mulheres. E por Jesus ter feito aquilo para os discípulos, eles ficaram tipo: como assim? Era pra gente estar lavando os pés dele, não o contrário, não ele lavando os nossos pés, porque ele é soberano. Pedro até ficou sem graça, né? Falou: mas Senhor, tu vai lavar meu pé? E aí Jesus explica para ele, né? Você não entende agora, mas você vai entender. O que Jesus nos ensinou com esse ato? Primeiramente, ele quis mostrar para os discípulos que não importava a posição que eles estavam para serem servos, pois ser servo não é algo humilhante. Gente, naquela época, hoje em dia também tem bastante disso ainda, mas eu acredito que naquela época era mais nítido ver. As pessoas valorizavam muito as posições e profissões das outras pessoas, que as pessoas tinham. Assim como tinha militar, pessoas que cobravam impostos, tinha também os sacerdotes, os escribas, os fariseus, enfim, todas essas posições, tanto religiosa quanto secular, eram posições importantes. Eles usavam roupas diferenciadas e também tinham tudo do bom e do melhor.
Então era nítido ver quem era mais importante e quem não era tão importante assim. Então Jesus, com a tua infinita sabedoria, ele ensina aos discípulos dizendo que eles não deveriam seguir esses padrões, separando os ricos e importantes dos pobres não tão importantes assim. E é o que a gente faz, né? A gente acaba fazendo isso no nosso dia a dia, separando, criando esses padrões que diferenciam as pessoas quando não há diferença, que para Deus nós sabemos que todos nós somos iguais. E para ser servo, não precisa eu ser uma pessoa humilde. Eu posso ser uma pessoa milionária, rica, ter várias coisas, vários cargos, vários carros, várias coisas. E eu posso ser serva também. Eu posso me doar ao próximo. Olha o que diz em Mateus 20, do versículo 26 ao 28. Foi Jesus quem disse. Mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva os outros. E quem quiser ser o primeiro, que seja o escravo de vocês. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Esse capítulo já diz tudo da nossa lição. Jesus também ensina para os discípulos que servir não é humilhante, porque lavar os pés de um convidado era considerado humilhante, um trabalho desprezível. Então Jesus ele ensina e mostra que mesmo o trabalho sendo simples, para Deus ele é um trabalho honroso. E no meio do mistério de Deus, não é quem é servido que é honrado, e sim quem está servindo. E Jesus deu esse exemplo para os discípulos para eles fazerem o mesmo, né? Para nós fazermos o mesmo. Tópico 2. A lavagem dos pés. Quando Pedro fala assim: Mas Senhor, tu vai lavar os meus pés? O Senhor nunca lavará os meus pés. Aí depois que Jesus explica para ele tudo direitinho, o sentido de tudo, aí ele fala: Senhor, então lava também as minhas mãos. Mas Jesus explicou para ele que não precisava lavar as mãos, porque eles já estavam limpos. E ele estava falando espiritualmente, porque ele continua dizendo assim: 11 de vocês estão limpos, exceto um. Que é porque ele sabia que Judas iria trair ele. Então, dá pra gente entender que ele estava falando espiritualmente. E isso é referente ao processo de santificação que eles estavam passando durante 3 anos. Durante 3 anos que eles ficaram com Jesus, eles estavam nesse processo de purificação, de santificação. Então ele sabia que mesmo com todo esse processo, havia um que estava sujo, porque ele sabia que o trairia. Então, com exceção daquele que o trairia, todos os outros estavam limpos, no caráter. E essa purificação não é feita por água, mas pela palavra. Nosso último tópico, tópico 3, o valor do servo. Na Bíblia, nós temos vários exemplos de servos. Por exemplo, José, quando ele foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos. Depois, lá onde ele estava lá, houve uma briga, onde ele foi preso. Aí depois disso, depois de um tempo, ele interpretou os sonhos de um rei do Egito. E aí o faraó o tornou governador, né? Deus honrou ele, mesmo ele sendo servo. De servo ele foi para governador. Josué, que era na época chamado por Oséias. Ele foi escravo no Egito. Depois disso, ele se tornou servo de Moisés e ele foi treinado por Moisés para ser sucessor dele. Então, Josué, olha a importância que ele teve na história da Bíblia, na nossa história. Ele levou o povo até a terra prometida. E também teve outros também, né? Davi. Enfim, nós vemos Deus honrando a vida de todos esses servos, de cada um deles. E ele honra a cada um de nós. Nós servindo ao próximo,
nós estamos também servindo a Deus. Porque olha só, que lição maravilhosa de que nós devemos servir uns aos outros. Ah, Eric, então a gente tem que colocar uma bandeja de água na porta da igreja, uma bandeja de água na porta de casa, e todo mundo que chegar lavar os pés. Não, gente. Entenda uma coisa. Jesus, ele deu um exemplo perfeito. No meu ver, um exemplo perfeito que acho que ninguém com tanta sabedoria saberia dar um exemplo tão perfeito como esse. Porque o pé, né, o pé, chulé, nós temos costumes, algumas pessoas têm costumes de deixar ele de lado, né? De não dá tanta importância pro pé. Então Jesus quis mostrar o que com isso? O que vocês acham que Jesus quis mostrar com isso? Ele quis nos mostrar que não importa se tá sujo, não importa se outras pessoas olham e falam, eu não faria isso não. Independente se for lavar pé, independente o que for, ação, sabe? Você ir ajudar alguém, você vê alguém caído na rua, ir lá estender a mão, servir, sabe? Dar a sua mão e falar assim, vem, eu te ajudo, entendeu? E coisas que muitas pessoas olham e ó, nem liga. Então, o que Jesus nos ensina é muito lindo. Então, que a gente não precisa separar pessoas importantes de pessoas não tão importantes assim, né? Que isso é a gente que rotula. Então, para ser servo, eu não preciso ser humilde, ser pobre, ser uma pessoa que não tem nada. Para ser servo, eu posso ser uma pessoa rica, milionária, cheia de saúde, cheia de vida e ser servo. Eu espero que vocês tenham gostado da lição. Eu espero que vocês tenham aprendido com essa lição. Que Jesus possa continuar falando no coração de cada um de vocês, pré-adolescentes que estão crescendo aí. Infelizmente ainda a gente não pode fazer a nossa EBD presencial, mas eu tenho certeza que em breve a gente vai poder fazer a nossa EBD presencial. Já demos um passo, que foi o culto ter voltado com restrição de pessoas, mas voltou, né? Então eu acredito e tenho fé e sempre em oração, sabendo que Deus está cuidando de tudo e logo tudo isso vai acabar. O ano que vem já tá vindo aí e eu tenho fé que coisas boas e coisas novas estão por vir. Amém? Então fiquem com Deus e até o nosso encontro. Um beijo.